Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. O panorama político europeu sofreu mudanças significativas após as eleições europeias de 2024, refletindo tanto as dinâmicas internas dos países membros da União Europeia quanto as questões globais que afetam o continente. Com os índices de abstenção a descerem, obtendo-se uma incrível e histórica participação de 51% a nível europeu, muito suportado pelos países mais recentes da União, tudo dava bons indicadores para que estas eleições fossem de facto impactantes e que refletissem no Parlamento Europeu o que de facto os cidadãos pensam e querem para a Europa e para a sua União cada vez mais alargada, cada vez mais descaracterizada. No entanto, numa análise mais profunda, é cada vez mais notório que as eleições europeias têm muito pouco de europeu. Os eleitores aproveitam este escrutínio não para exprimirem as suas vontades e convicções e divergências em relação à União Europeia, mas para refletir questões políticas internas, tais como castigar ou premiar os governos ou alterar equilíbrios partidários internos. Desta forma, quem foi eleito para a Europa não tem nada a ver com essa mesma Europa, mas mais com circunstâncias políticas internas de cada país. Se por um lado, e este facto é pernicioso e inverte toda a lógica de todo o ato eleitoral, por outro lado, transforma o Parlamento Europeu num espelho fiel do que são os países, as forças partidárias e ideológicas em cada nação, em suma, o que é a real Europa. Mas nestas eleições houve sem dúvida nenhuma uma reconfiguração dos blocos políticos no Parlamento. Esta reconfiguração tem algumas razões fundamentais, tais como a entrada de novos países que vêm trazer uma nova mentalidade e uma nova forma de estar na política e na Europa. A velha Europa Ocidental, alinhada com o Ocidente alargado, em especial com os Estados Unidos, sofre agora a influência de uma nova Europa, renascida do desmoronamento do bloco soviético, com democracias jovens mas dinâmicas, com economias em franco desenvolvimento e com um eleitorado mais jovem e ativo politicamente, em claro contraciclo com a velha Europa, cada vez mais estagnada, envelhecida e apática. Esta gestão de equilíbrios entre a velha Europa e a nova Europa irá ditar nos próximos anos, mesmo nas próximas décadas, o que será a União Europeia, as suas políticas internas e o seu posicionamento externo, assim como as tensões e as forças dominantes dentro da União, em que a concertação de pequenos países se poderá impor ao poder das grandes nações, como a Alemanha e a França, que até hoje dominaram e geriram a União Europeia quase sem oposição. Poderá, num futuro, a maioria dos pequenos dominar a minoria dos grandes? Poderá. Mas ainda não foi desta, e a reconfiguração do Parlamento Europeu reflete muito que, embora a velha ordem continue a dominar, uma nova ordem, ainda indefinida, ainda dispersa, começa a surgir. Em primeiro lugar, na configuração do Parlamento Europeu surgem os partidos verdes e ambientalistas, que consolidaram a sua posição, aumentando a sua representação no Parlamento Europeu. Este crescimento reflete uma crescente preocupação dos eleitores europeus, especialmente os mais jovens, com as mudanças climáticas, a sustentabilidade e as políticas ambientais. Por outro lado, surge um sinal de alarme, curiosamente muito com origem na velha Europa, com a extrema-direita também a obter ganhos significativos em vários países europeus, aproveitando-se de preocupações com a imigração, a segurança e a identidade nacional. E esses partidos têm conseguido atrair eleitores desiludidos com as políticas tradicionais e prometem uma abordagem mais rígida em relação à imigração e à União Europeia, propondo, em alguns casos, a revisão de tratados e a devolução de poderes aos Estados-membros. Esta franja do eleitorado, como já afirmei, com muita origem nos países que há mais tempo fazem parte da União Europeia, alguns deles mesmo os fundadores, esta franja começa a sentir o desgaste de uma união em que não se revêem, que sentem que de facto não funciona,
que ainda sofre com o trauma do Brexit, que foi muito mais prejudicial para a União Europeia do que para o Reino Unido, e que com a guerra na Ucrânia, a durar quase há 3 anos, e a impactar seriamente a economia e a vida dos europeus, põe os órgãos dirigentes da União Europeia a mostrarem-se impotentes, incompetentes e inconsequentes para conseguir uma resolução para estes problemas que nos afetam a todos. E se este descontentamento, até agora, era expresso pela abstenção, que, por causa dos sistemas eleitorais, não punham em causa o equilíbrio natural do sistema, antes pelo contrário, agora há partidos que capitalizam esse descontentamento, transformando em votos e conseguindo impor-se em alguns países, como por exemplo a França. Mas apesar dos desafios, os partidos tradicionais de centro-direita e centro-esquerda conseguiram manter uma presença relevante no Parlamento Europeu. Embora tenham perdido algum terreno para partidos menores e novos movimentos políticos, a capacidade desses partidos de adaptarem as suas plataformas e incorporarem novas preocupações sociais e económicas permitiu-lhes continuar a desempenhar um papel central na política europeia. Por isso, temos um Parlamento Europeu que é o espelho da Europa. Fragmentado, desequilibrado, sem capacidade de bases de diálogo e muitas vezes antagónico nas suas políticas e estratégias. E com uma orgânica, um funcionamento, umas regras de funcionamento, ainda muito enraizadas numa Europa hegemónica, apenas com 12 países, que embora muitos distintos, partilhavam uma certa base comum ideológica, um ocidentalismo natural e logo o mesmo paradigma cultural, social e moral, agora, sem esta hegemonia, mecanismos e regras, tais como as diretivas serem aprovadas por unanimidade, ou mesmo com maiorias qualificadas, e os cargos europeus serem distribuídos igualmente por todos os países, podem, em concreto e realisticamente, em situações limite, simplesmente paralisar a União. Em termos de influências externas e geopolíticas em alguns assuntos importantes, o que é que podemos esperar deste Parlamento? No que diz respeito às relações com a Rússia, continuam a ser um tema quente, especialmente com o conflito em andamento na Ucrânia. As sanções contra a Rússia e o apoio à Ucrânia permanecem pontos centrais na política externa da União Europeia. Paralelamente, as relações com a China, particularmente em termos de comércio e tecnologia, são uma área de debate significativa. A necessidade de encontrar um equilíbrio entre a cooperação económica com a China e a defesa dos valores democráticos e dos direitos humanos é um desafio constante que põe muitas vezes a União Europeia numa posição de clara hipocrisia. No que diz respeito aos Estados Unidos, a aliança transatlântica permanece crucial, mas há um movimento crescente dentro da União Europeia em direção a uma maior autonomia estratégica. A presidência dos Estados Unidos tem mostrado um apoio renovado à OTAN-NATO, mas a Europa busca reforçar as suas próprias capacidades de defesa e reduzir a dependência dos Estados Unidos, especialmente em áreas como a segurança cibernética e a indústria da defesa. No que diz respeito aos desafios internos na União Europeia, o grande tema é, sem dúvida nenhuma, a questão da integração e expansão da própria União. A questão da integração europeia continua a ser um tema que gera muitas divisões. Enquanto alguns Estados-membros e partidos políticos defendem uma integração mais profunda e uma maior centralização de poderes em Bruxelas, outros advogam uma devolução de competências aos Estados nacionais. A possível adesão de novos países, como os Balcãs Ocidentais, também está na agenda, trazendo tanto oportunidades quanto desafios. A recuperação económica pós-pandémica do Covid-19 e as políticas de recuperação e resiliência continuam também a ser uma prioridade. A implementação dos pacotes de estímulo e a transição para uma economia verde e digitais são aspectos centrais das políticas económicas da União Europeia, como afirmou um recente estudo do Banco Central Europeu. O equilíbrio entre a austeridade fiscal e o investimento em crescimento sustentável é um debate que persiste entre os Estados-membros e que mais tarde ou mais cedo vai ter que optar por um ou por outro. Como conclusão, podemos afirmar que o panorama político pós-eleições de 2024
é caracterizado por uma maior fragmentação e diversidade de forças políticas. A ascensão de partidos verdes e de extrema-direita, a resiliência dos partidos tradicionais e a influência de fatores geopolíticos e internos criam um cenário complexo e dinâmico. A capacidade da União Europeia de navegar esses desafios e promover uma agenda unificada e progressista será crucial para o seu futuro. O que será o futuro da União Europeia? Qual a sua influência, tanto a nível interno como a nível externo, e quiçá mesmo a sua natureza e sobrevivência, dependerá muito de como correr esta legislatura e da capacidade da União se afirmar precisamente como geradora de união, de consenso, de progresso e não o oposto. A União Europeia tem 4 anos para provar aos europeus que faz parte da solução e não, como até agora, parte do problema. O texto integral deste vídeo está disponível no site da Realpolitik, assim como outros textos, informações e serviços. Passem por lá e façam uma visita no que fazemos em termos de inteligência estratégica. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharam que o vídeo vos foi útil, ponham aí um like que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.